Eu quero convidar você para abrir tua Bíblia em João capítulo 15. É o texto que nós vamos ler hoje. O texto será projetado. Nós vamos falar sobre amizade, sobre amigos, o culto do amigo. E aqui Jesus, ele nos dá uma direção clara sobre amizade, sobre amigos. João capítulo 15, versículo 12, diz assim: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu amei vocês. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, vocês serão meus amigos, se vocês fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disto, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. E eu os escolhi para vocês irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Irmãos, a melhor coisa do mundo é amar. A melhor coisa do mundo. A tônica de amar e ser amado é o que dá sentido à vida. É o colorido da vida. Por quê? Porque é a essência de Deus. E nós somos criatura de Deus. Somos filhos de Deus. O amor é a base do cristianismo. O amor. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Os dois maiores mandamentos da Bíblia, onde Cristo coloca: se você fizer isto, você vai cumprir toda a lei. Toda a Bíblia você vai cumprir se você amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a si mesmo. Amar. Se você amar, você vai estar bem e você vai me agradar. E preste atenção numa coisa: eu amo estar com pessoas que eu amo. Não é bom você estar junto com gente que você gosta? Eu amo trabalhar no que eu amo. A coisa mais gostosa do mundo é quando você trabalha numa coisa que você tem prazer. Qual é o teu hobby? Qual é o teu lazer? Você ama fazer isto, e é isso que te dá prazer. Você fica empolgado: a semana que vem eu vou jogar bola, a semana que vem eu vou sair, a semana que vem eu vou viajar, a semana que vem eu vou andar de moto, a semana que vem eu vou dormir. Tem gente que tem um hobby de dormir, tem um hobby, qual que é? Dormir o dia inteiro. Mas o que nos dá prazer, e uma coisa gostosa, queridos, maravilhosa, é amar e ser amado. É quando há uma troca. A coisa mais gostosa do mundo é quando eu posso ajudar alguém e ser ajudado por esse alguém. É quando eu honro e valorizo uma pessoa, mas ao mesmo tempo eu também sou honrado e valorizado por essa pessoa. É o que dá sentido à vida. Por quê? Porque este é o projeto de Deus para nós. Este é o plano de Deus para nós. A Bíblia nos mostra Deus num sentido de cooperação, numa só pessoa, mas um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, na ideia de família. A comunhão, a cooperação é a essência da pessoa de Deus. Olha só que coisa interessante, a questão da cooperação, operar juntos. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E quem Deus é? Deus é relacionamento, Pai, Filho e o Espírito Santo, que vive em comunhão, em harmonia, em amor, em respeito. Ele nos fez assim porque nós não somos seres isolados. Somos pessoas que precisamos de gente, precisamos amar, sermos amados. Isso traz saúde psicológica, isso traz saúde emocional, isso nos dá sentido à vida. Mas qual que é o grande problema? Nós estamos vivendo tão longe de Deus, tão longe de Deus, que ao invés de vivermos na cooperação, nós estamos numa competição. Talvez você não está bem com a tua esposa, porque você quer provar para ela que você está certo. E ao mesmo tempo o marido com a esposa com o marido, os pais com os filhos, competição.
As pessoas estão em competição. Por quê? Porque o ser humano está cada dia mais individualista. Cada dia mais individualista. Cada dia mais centrado em si. O meu dinheiro, a minha profissão, a minha felicidade, o meu lazer, os meus sonhos, as minhas ideias. O ser humano está tão individualista e tão prepotente, que se Deus diz isso não pode, ele fala assim, mas eu penso diferente. Não importa o que Deus pensa ou deixa de pensar, não importa o que a Bíblia diz, eu penso assim, pronto, acabou. Tem que respeitar a minha opinião. É assim que acontece hoje. As pessoas estão dizendo, eu penso assim, ponto final. E aí você começa a perceber uma coisa, estamos em constante competição com as pessoas. Competição dentro da casa, competição no trabalho, competição com todos. E aí começa a vir a inveja, o senso de poder, o materialismo excessivo, as fofocas, as brigas, as dificuldades de relacionamentos, a deslealdade, a ingratidão. E uma coisa que eu percebo muito hoje, as pessoas estão muito com as outras por conveniência. As pessoas são muito amigas, enquanto aquela pessoa pode oferecer alguma coisa. É conveniente. Enquanto ela pode me dar alguma coisa, nessa amizade eu posso tirar alguma coisa de proveito para mim, eu vou estar com ela. Porque é conveniente. Até o dia que eu percebo que não vale muito a pena, e eu deixo, descarto, como algo descartável. Não é assim que as pessoas estão fazendo hoje com as famílias? Eu estou com você enquanto você me agradar, enquanto você estiver me agradando naquilo que você pensa. O dia que você começar a pensar diferente de mim, as coisas que você fizer não me gostar, eu vou descartar, eu vou largar. Não é assim que está acontecendo hoje? O mundo está doente. Falta Deus, falta amor. As pessoas estão se machucando. É por isso que Cristo veio ao mundo. Deus se encarnou, Deus se tornou homem. Jesus não é um profeta, Ele é Deus que veio nos trazer de volta para Deus. E veio nos mostrar o que é viver de fato. Jesus não é religião, é a vida. Você não troca de religião quando você vem para o cristianismo, você encontra a vida em Cristo Jesus, vida plena, vida abundante. E quando você começa a perceber a vida de Jesus, Ele amou os seus e amou-os até o fim. Ele tratava com multidões, mas ele tinha 12 amigos íntimos. Desses 12, 3 eram mais íntimos ainda. Pedro, Tiago e João, que em muitas situações Jesus trazia somente os 3 com ele. Antes de Jesus morrer naquela quinta-feira, quando ele estava orando no Getsêmani, suou gotas de sangue, tamanha era a agonia, morreu na sexta, naquela madrugada, ele chamou Pedro, Tiago e João e falou, eu preciso de vocês, eu preciso de companhia, eu preciso de amigos, venham comigo. Aí os 3 dormiram. Então uma coisa que eu preciso entender, com exceção de Judas, que é o filho da perdição, Jesus amou aquelas pessoas, e aquelas pessoas eram pessoas difíceis, mas sabe o que impactou aquelas pessoas? Uma coisa chamada lealdade. É o que está faltando muito hoje nesse mundo, lealdade. Eu vou ficar com você até o fim, vou te aceitar, e eu não vou desistir de você. Lealdade. O marido olha para a sua esposa e fala assim, olha, eu casei com você, então vou ser leal ao compromisso que eu fiz. Eu vou ser leal à nossa amizade. Eu vou ser leal com aquilo que eu quero para a minha vida. Aquelas pessoas foram mudadas, transformadas, por causa de um amor de um homem que resolveu ser leal às suas amizades. É por isso que ele diz aqui, vocês são meus amigos. Eu não chamo vocês de servos. Nós estamos num patamar muito mais íntimo. Então Cristo mostra na vida dele, aqui no mundo, que a melhor coisa do mundo é ter amigos. A melhor coisa do mundo é quando você tem prazer na vida de outras pessoas e quer ficar junto com outras pessoas. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus para nós. Este é o desejo, este é o plano de Deus para nós. Isto é cristianismo.
A base do cristianismo é relacionamentos. O meu relacionamento com Deus que vai definir o meu relacionamento com as outras pessoas. A base do cristianismo é a vida. Ao ponto de Jesus falar: eu dou a vida em favor dos meus amigos. O ápice foi a morte da cruz. Mas Ele deu a vida ajudando no dia a dia. Ele deu a vida olhando com amor para o outro, olhando o bem do outro, valorizando o outro, sendo confidente, sendo uma pessoa que respeita os segredos. Amigo é aquele que você pode confiar sempre e para sempre. E se eu olhar nas páginas da Bíblia, eu vou encontrar algo extraordinário. Se a amizade é tudo isto, onde que eu posso encontrar os melhores amigos? Onde? Onde que eu posso encontrar os melhores amigos? Os melhores, mais leais, mais importantes, os mais especiais. Onde? Na sua própria casa. Os teus melhores amigos estão dentro da tua casa. Dentro da tua casa. Seus melhores amigos é o teu marido, é a tua esposa, teus pais, os teus filhos, os teus irmãos. Por quê? Eu tive muitos amigos na minha infância, hoje eu nem sei onde estão. Muitos amigos da minha adolescência, hoje eu nem sei onde estão. Muitos amigos da minha mocidade, hoje eu nem sei onde estão. Pessoas passam, mas aqueles que estão comigo até hoje, meu pai, minhas irmãs, meus filhos, e vão ficar comigo até o fim. Amigos verdadeiros, especiais, importantes, essenciais na nossa vida, são as pessoas de dentro de casa. É por isso que eu tenho que aprender a perdoar, para valorizar a amizade. Eu tenho que abrir mão para valorizar aquelas pessoas que eu considero como meus melhores amigos. Eu tenho que aprender a restaurar relacionamentos quebrados. Talvez você nunca aprendeu uma palavra chamada me perdoe, ou uma expressão chamada me perdoe, perdoe-me, eu errei. Eu vou mudar, mas eu te amo. 3 frases que podem salvar um casamento, 3 frases que podem salvar um relacionamento pai e filho, filho e pai. Eu errei, me perdoe, e eu te amo. Pessoas não falam mais isso. Pessoas não falam mais isso. E depois choram quando acaba o casamento. Choram quando está tudo danado. Choram quando os filhos vão para a droga. Choram. E uma coisa que eu preciso entender. Por que que Deus quer que eu cultive amizades sinceras, fortes, poderosas, íntimas dentro da minha casa? Por quê? Porque juntos somos melhores. Uma família unida é melhor do que uma família desunida. Um ambiente onde reina amor é um ambiente muito mais gostoso de se estar do que um ambiente onde entra competição e ódio, intolerância. É insuportável eu viver num ambiente de batalha. Eu preciso entender isto. Os meus melhores, mais especiais e mais importantes amigos são os de dentro da minha casa, mas não são os únicos. Eu tenho que me abrir para ter amizades verdadeiras fora do recôndito da minha casa. Eu preciso de amizades verdadeiras. Eu preciso investir em amigos. Eu preciso investir tempo. Agora, como fazer isso? Talvez você tenha muitos colegas, muitos, mas amigos verdadeiros você conta com os dedos da mão, e talvez de uma mão só. Não é fácil cultivar amizade, não. Amizade verdadeira não é fácil, não. Mas a Bíblia nos dá uma direção, e eu fico assim intrigado como que as pessoas acreditam numa mentira chamada a Bíblia é difícil de entender. É por isso que a gente está vivendo uma sociedade tão degradada e tão degradante. As pessoas não leem mais a Bíblia. As igrejas não pregam mais a Bíblia. As pessoas não conhecem mais a Bíblia. Os pastores não ensinam mais a Bíblia. E eu percebo que a Bíblia é um manual do fabricante.
A Bíblia é como se Deus dissesse: olha, vocês querem viver bem? Aqui está o manual. Procure lá como vocês têm que viver. E a Bíblia fala sobre todos os assuntos importantes para a nossa vida, inclusive amizades. Então, como que eu posso pensar em procurar bons amigos? Salomão, em Provérbios, ele nos dá uma direção. A primeira direção que ele nos dá, que eu queria destacar aqui, é cuidado com quem você anda, cuidado com suas amizades, cuidado com quem você se diz amigo, e cuidado com quem você fala: esse é o meu amigo. Porque aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Cuidado com quem você anda. Outro texto, Provérbios 22, não se associe com quem vive de mau humor, não se associe com gente que facilmente se ira, tem raiva, acesso de raiva fácil. Do contrário, você acabará imitando esta conduta e cairá em armadilha mortal. Somos seres influenciáveis, isso é fato. E tem muita gente que é promíscua porque vive com gente promíscua. Tem muita gente que é avarenta porque vive com gente avarenta. Tem muita gente que não valoriza a sua família porque vive com gente que não valoriza a sua família e são levianas. Eu preciso tomar cuidado com quem eu ando. Se eu começo a andar muito com pessoas céticas, que não acreditam em nada, que criticam tudo, eu vou começar a ficar cético, e vou começar também a não acreditar em nada, e começar a criticar tudo. Isso é fato. Eu tenho que tomar muito cuidado com as pessoas que eu quero ter um relacionamento de amizade. Agora, uma outra coisa: procure pessoas sinceras, e seja sempre sincero. Sincera, a palavra sincero vem do latim, sincero, sincera, sem camuflagem, sem hipocrisia, sem máscaras. Perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. A coisa mais gostosa do mundo é você saber que você está perto de uma pessoa que é sincera, sem máscara, que te ama, que te respeita, e você sabe que essa pessoa realmente te ama e te respeita. Por quê? Provérbios continua: quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica os beijos. E olha só outro versículo: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu amigo. Pessoas que só te bajulam não são amigos de verdade, não. Pessoas que só te elogiam o tempo todo, toma cuidado, porque por trás estão armando a tua cama. Se pessoas falam mal de outros para você, pode ficar tranquilo que vão falar mal de você para outros, isso é fato. Não vai pensar que você é o único certo, não, porque o bajulador, ele faz isso, ele quer que você pense que você é o único amigo que ele tem. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você: quem é sincero, de verdade, olha nos olhos e diz: você está errado. Você está agindo mal com a tua mulher, você está agindo mal com os teus filhos, você está muito estúpido, você está longe de Deus, você está longe da igreja, você precisa tomar um jeito na tua vida. Amigo que é amigo, confronta. Amigo que é amigo, fala nos olhos, como o ferro afia o ferro, ou seja, às vezes sai faísca. Mas a coisa mais gostosa do mundo é quando eu percebo que a pessoa está falando algumas verdades para me ajudar, porque ela está vendo algumas coisas que eu não estou vendo. E através de um amigo, de um conselho, eu posso salvar um casamento, eu posso salvar uma vida, eu posso mudar muitas coisas da minha vida para melhor. Valorize quem fala sempre a verdade. Valorize quem não tem cera. Valorize as pessoas que são honestas com você, porque são pessoas muito difíceis hoje em dia. A maioria só bajula, mas por trás falam mal. Isso não é amizade, não. Isso não é amizade. E para terminar, tenha sempre lealdade. Eu acho que é as coisas mais difíceis hoje, eu acho que é a parte mais complicada hoje em dia pela sociedade que nós temos. As pessoas hoje não têm lealdade, não têm.
O homem perverso provoca dissensão. O que espalha boatos afasta bons amigos. E por que afasta bons amigos? Porque às vezes as pessoas acreditam em boatos e não no outro. Falta lealdade. O amigo ama em todos os momentos, em todo o tempo. E é um irmão na angústia, é um irmão na adversidade. Se eu tenho um amigo em todo o tempo, lealdade. No momento da crise, aquela pessoa é mais do que um amigo, ela se torna um irmão. Porque às vezes eu tenho um irmão de sangue que está tão distante de mim, mas eu tenho um amigo que está mais próximo do que parentes de sangue. Como que eu preciso valorizar isto? Como que eu perco por não ter amigos? Nós precisamos disto. Eu só quero fazer uma pergunta de diagnóstico para você. Você está desanimado com o ser humano? Você está desanimado? Diante de toda a deslealdade que você passou, de tanta traição, tanta gente falsa, de tanta gente que burlou tua confiança e te maltratou diante de algumas confidências que você falou, e ela acabou usando isso contra você, falando para outros. Você está desanimado com o ser humano? Eu tenho uma notícia boa para te dar, muito boa, para você ficar um pouco mais animado. Existem pessoas boas neste mundo. Você quer uma prova? Você. Você se considera uma pessoa leal? Você se considera uma pessoa sincera? Você se considera uma pessoa séria? Então você é uma pessoa boa. Agora é muita presunção e muita pretensão você achar que você é o único, né? Que não tem mais ninguém. Então isso quer dizer que tem mais gente boa sim. São poucas, mas tem. Elias, quando estava desanimado numa caverna, e Deus vem ao encontro dele e diz: o que você está fazendo, Elias? Qual que é o seu problema? Depressão. Ele diz: Senhor, estou só. Diante de um Israel que está adulterando com Baal, um ídolo amonita, eu estou só. E diante de 5, 6, 7 milhões de habitantes, Deus olha para ele e diz: olha, tem 7 mil em Israel que ainda não se dobraram diante de Baal. É pouco, mas tem. Procure-os. Tem gente fiel sim. E uma coisa que eu preciso entender é que aqui na igreja é o melhor lugar de se fazer amizades profundas. Aqui sim. Aqui é o melhor lugar de você se envolver. Aqui é o melhor lugar de você ter uma intimidade. Por quê? Porque na concepção de Deus, igreja é família. Não é instituição, não é um lugar. Mas igreja é família. E assim como a minha família são pessoas muito especiais para mim, a minha igreja, a igreja de Deus a qual eu pertenço, eu sou filho de Deus. E Deus tem um projeto para esta igreja. Filhos e filhas como Jesus, o Filho. Romanos 8, 29. O propósito de Deus é para que muitos irmãos sejam como Jesus, o primogênito. Aí eu olho para Jesus, a lealdade dele, o amor dele tratando as pessoas, o respeito dele, a mansidão como ele falava, a maneira como ele agia, a bondade, o domínio próprio, a paz, a alegria que ele passava. E porque muitas pessoas estão desanimadas com as igrejas, porque nas igrejas hoje tem mais religiosos do que cristãos de verdade. Tem mais pessoas que as frequentam. E muitas pessoas estão desanimadas do povo de Deus, porque tem muita gente no meio do povo de Deus que não é de Deus. Pessoas fofoqueiras, altivas, orgulhosas, pessoas desleais, pessoas que mentem, que burlam, que fazem coisas erradas na cidade. Isso não é igreja. Isso não é igreja. Eu preciso entender que eu tenho que ser um cristão e não um religioso. Tem uma história maravilhosa na Bíblia, no Evangelho, onde é narrada a ideia de amizade de uma forma tão profunda e tão prática. Eu acho que a Bíblia tem que ser prática. Não adianta eu entender teoria se eu não puder praticar, eu não saber como praticar na minha vida. Então eu quero convidar você à prática.
Não teoria. Não sai daqui para você ter amigo, não, mas como fazer isso? De que forma eu posso fazer isso na prática? Olha só, Marcos capítulo 2. Presta muita atenção nesse texto. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar junto à porta. Muita gente. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, eles removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E, através de uma abertura no teto, no telhado, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Irmãos, esse texto é muito profundo. E tem algumas verdades aqui que eu preciso destacar para você. Aquele paralítico foi curado por Cristo, mas por causa de 4 amigos. O que aconteceu com aquele homem não aconteceria se não fossem os 4 amigos. Os 4 amigos se mobilizaram. Os 4 amigos se dispuseram e se interessaram por ele, ao ponto de verem o problema, a multidão. Mas eles estavam tão dispostos a ajudá-lo, que eles poderiam desanimar e dizer: não vamos embora, bem que a gente tentou. Não, mas eles foram para a solução. O problema é a multidão. Qual que é a solução? A solução? Vamos para o telhado. Mas nós vamos ajudar. Vamos fazer alguma coisa. O que é amigo? Amigo é aquele que dá disposição de tempo, força física. Isso é ser amigo. Não é isso que Cristo fez por nós? Deixou a glória para viver como homem, dando o seu tempo, dando sua atenção. Isso é amizade. É isso que Ele deseja de nós. Neste ponto, eu quero que você pense nessa cena, o paralítico e 4 amigos. Eu quero que você se coloque no lugar, de 2 formas. A primeira, você sendo um dos 4. Um dos 4. De você despender do teu tempo, da tua energia, do teu dinheiro, para ajudar pessoas que precisam, que você diz: é meu amigo. É meu amigo. Lembrando da casa, que são os principais, da minha família, que são os mais importantes, e depois dos outros, que eu quero ter um relacionamento profundo. Eu tenho que pensar nisto. Agora, a segunda coisa, eu quero que você pense agora, você como sendo o paralítico. Por quê? Porque tem momentos em nossas vidas que nós podemos ajudar, mas tem momentos em nossas vidas que nós precisamos ser ajudados. É um ciclo. A vida é um ciclo. Tem dia que você vai visitar alguém doente no hospital, e tem dia que alguém vai te visitar doente no hospital. O problema é que às vezes a gente pensa, e a gente vive tão ensimesmado, tão cheio de si, tão dentro do nosso mundo de orgulho, que nós pensamos que nós nunca vamos precisar de ninguém, até o momento que ocorre uma enfermidade, um acidente, uma perda, uma crise financeira. Como nós gostaríamos de ter alguém para conversar conosco, só que nós procuramos e não achamos. Por quê? Porque quando estamos bem, nós nos fechamos e não temos relacionamentos profundos com ninguém, porque achamos que somos intocáveis. Mas tem época em nossa vida que nós vamos precisar de gente do nosso lado. Se você não valorizar a tua família, talvez nem eles vão estar com você no momento da crise. Então isso é muito importante eu entender. Agora, olha só outra verdade. Um amigo, tinham 4, mas olhou para o paralítico e falou assim: eu vou te ajudar. Tinha bom entusiasmo, amor, eu vou te ajudar. Mas a pergunta é, o que ele poderia fazer sozinho? Nada. Boa intenção não ia resolver nada. Amor não ia resolver nada. Por quê? Ele não conseguiria sozinho levar o homem lá para Jesus. E a solução estava lá. Sozinho ele não conseguiria levar a maca. Sozinho ele não poderia fazer nada. Mas
não podia fazer uma coisa que 4 podiam fazer juntos. E os 4 arquitetaram um plano, engenharam. Viram a multidão, talvez um desanimou, outro desanimou, mas o outro falou, não, vamos pensar em alguma coisa. Aí o outro falou, para ter falado, vamos levar no telhado. Olha só, a gente vê onde Jesus está, ele está ali na sala, fica à esquerda ali, vamos abrir o telhado. Aí o que eles fizeram? Amarraram. O que eles fizeram? Os 4 pegaram, ou seja, um sozinho, por mais que ele quisesse, ele não poderia fazer o trabalho que somente 4 poderiam fazer. Sabe o que isso nos ensina? Que juntos somos melhores. Uma família unida, ela pode ser muito melhor do que uma família desunida. Uma igreja unida, sozinho você pode fazer alguma coisa, mas juntos, com outras pessoas que têm o mesmo propósito, a mesma ideia, o mesmo amor, você pode fazer muito mais. Isto é cristianismo. Eu preciso entender isto. Olha só o que Jesus pediu para os seus seguidores, em João 17. Pai Santo, protege-os em teu nome, para que sejam um, assim como somos um. A minha oração não é apenas pelos 12, mas por todos aqueles que vão crer em mim, nós, a igreja hoje, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só a oração de Jesus. Eu não peço força para eles, eu não peço poder para eles, eu não peço dons espirituais para eles, eu peço amor, eu peço unidade, porque se eles estiverem unidos em amor, eles terão poder, terão dons, terão vitórias, porque se eles estiverem juntos, eles serão fortes e poderosos, porque assim como nós somos, assim como nós, a Trindade estava criando o mundo. Façamos o homem à nossa imagem. O Espírito Santo pairava sobre as águas. Não foi o Pai que criou o mundo, mas foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus estava lá criando o mundo. A nossa salvação, a Trindade, o Pai representando a divindade, planejou a nossa salvação. O Filho, representando a humanidade, se destituiu da sua glória e se tornou como um de nós, executou a nossa salvação. E o Espírito Santo aplica essa salvação em nós. Não é assim? Jesus, eu peço perdão pelos meus pecados e eu te aceito como o Senhor Salvador da minha vida. Jesus manda o Espírito Santo que lava-nos, nos batiza e nos dá a salvação. O Pai executa, ou o Pai planeja, o Filho executa e o Espírito aplica. Unidade. A nossa oração, Romanos 8, 26. O Espírito Santo intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Jesus Cristo, nosso advogado, 1 João capítulo 2, versículo 1, intercede por nós junto ao Pai, ou seja, o Espírito Santo ora, Jesus pega a nossa oração, leva ao Pai, e o Pai nos abençoa. Trabalha em equipe. E o que Jesus diz? Que eles sejam um como nós, que eles possam perceber que juntos eles serão muito melhores, sozinhos eles serão presa fáceis, sozinho eles não vão aguentar. Sozinho você pode ir até mais rápido, mas você não vai mais longe não. Sozinho você pode ter momentos bons na tua vida, mas uma vida abençoada durante toda a tua existência você não vai ter não. Ou você muda o teu jeito com a tua família, muda o teu jeito com a tua igreja, muda o teu jeito com as pessoas, ou você vai ficar para trás, seco e só. Eu preciso entender isto. Agora, a fé dos amigos. Vamos pensar agora em Jesus. Vendo Jesus, a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. A fé que eles, está no plural. Jesus não viu a fé do paralítico, Jesus viu a fé dos amigos. Já parou para pensar nisso? Jesus viu a fé dos amigos, porque foi a fé dos amigos, a disposição de não somente ter fé sem obras,
A disposição de colocar isso na prática foi a fé dos amigos que fez com que o paralítico fosse salvo. Vendo Jesus, a fé dos amigos curou o paralítico. Você não tem ideia de como o teu amor pode restaurar vidas. Você não tem ideia de como o teu amor por alguém pode mudar a existência daquela família e da eternidade dessa pessoa. Você não tem ideia. Aqui Jesus restaurou uma vida por causa do amor de 4 homens por um amigo, e houve perdão. E eu vou colocar uma coisa para você interessante. Jesus, ele não tratou a consequência, mas tratou a causa da paralisia. Era pecado que ele tinha feito, cometido, que trouxe aquela doença para ele. Ao ponto de Jesus dizer, os seus pecados estão perdoados. Ou seja, eu não vou curar a tua paralisia, mas eu vou curar a causa dessa paralisia, o teu pecado. Nem toda doença é consequência de pecado, nem toda, mas existe. Nem toda doença é consequência de ação diabólica, mas existe. Jesus curou uma vez uma mulher que estava encurvada há 18 anos e disse, essa filha de Abraão, israelita, que havia 18 anos estava enclausurada por Satanás. Ela tinha um demônio no corpo. Jesus expulsou o demônio e ela se curou. E outra coisa, presta atenção nisso. A questão de consequência de pecado, doença. A questão de demônio, doença. E a questão também porque somos humanos. Paulo em Filipenses diz, deixei Trófimo doente em Mileto. Ele não disse, não queira isso para você. Não, ele ficou doente. Ele escreveu para Timóteo, Timóteo, olha, você tem problemas de estômago. Eu estou aqui em Roma com Lucas, que é médico, e ele está te mandando uma receita. Toma um pouquinho de vinho misturado com água em jejum, vai te ajudar. O que Paulo estava dizendo ali? É uma doença, você é humano. Mas no caso específico aqui desse homem, era consequência de pecado. Tem muita gente que está com depressão. Tem muita gente que está com problemas sérios no estômago. Tem muita gente que está com problemas sérios no aparelho digestivo. Muita gente que está com problemas sérios de problemas nervosos. Muita gente que está com câncer por consequência de pecado. Falta de perdão é pecado. Mágoa é pecado. Ansiedade é pecado. Mas nós aceitamos tudo isso em nossas vidas? Por quê? Porque o mundo que nós vivemos é assim? Ou eu acho diferente, ou vou ficar doente como todo mundo aí. Então o que eu preciso entender? Que aqueles amigos levaram para Jesus, para ele ser curado da paralisia, mas Jesus fez muito mais. Você está aqui essa noite porque alguém pode ter te trazido como amigo. Tua esposa te convidou, teu marido, um amigo teu da tua casa, um filho, um pai. Eu não sei do que você precisa, mas eu sei que Deus sabe do que você precisa e Ele pode te dar isto. Às vezes as pessoas buscam Deus por causa de um trabalho, de uma saúde, um emprego. Aí chega, Deus dá muito mais, porque Ele não vai simplesmente no efeito, mas Ele vai na causa. E muitas vezes, o teu problema é espiritual e a tua alma está se perdendo. E se você não voltar logo para Cristo, que não é uma religião, mas é o único caminho para você ser uma pessoa feliz, você não vai conseguir nunca ser feliz. Esta é a palavra de Deus para a tua vida. Então eu preciso entender isto. Agora, repare nos obstáculos. Os amigos, Jesus, a multidão. Irmãos, ninguém abriu caminho. Ninguém se interessou pelo paralítico, ninguém. Você percebe que eles tiveram que arquitetar um plano e ir pelo telhado, porque ninguém abriu caminho. Ninguém, ouvindo Jesus ali, teve compaixão daquele paralítico. Ninguém. Falou assim, vamos abrir aqui, gente, o homem está necessitado. Ninguém. Eles tiveram que ir para o telhado, e quando eles foram para o telhado, todo mundo ficou olhando lá e continuaram olhando para Cristo. Eu fico colocando uma coisa interessante aqui. Lembra do individualismo? Lembra da competição? Isso dentro da igreja.
Por quê? Porque a igreja hoje, as pessoas estão indo à igreja simplesmente para satisfazerem os seus próprios desejos e necessidades. E a igreja está oferecendo isso, não está? As igrejas estão oferecendo dinheiro, prosperidade, carro zero. As pessoas estão cada vez mais individualistas e egoístas. E por que as igrejas estão lotando? Porque as igrejas estão oferecendo isto. Ninguém mais pensa no próximo, ninguém mais pensa em quem está precisando. Sinal da bênção de Deus é ter um carro zero e ter milhões. Isto não é cristianismo. Esse evangelho pregado na TV é satânico. Não tem nada de Deus. Não tem nada de Bíblia. Eu preciso começar a voltar para o cristianismo verdadeiro e rever meus conceitos. Eu preciso, com humildade, dizer para Deus, Deus, que eu possa me interessar mais por pessoas que estão precisando, porque este foi, e esta sempre será a tua ideia, isto é amor. E a pessoa que está mais precisando, pode estar dentro da tua casa. Você não precisa nem ir lá fora no mundo para procurar gente que está precisando de você. Dentro da tua casa. Cristianismo é isto, gente. Mas só que eu quero ficar rico. Se ele for primeiro, talvez ele vai ficar rico. Então eu vou. Competição. Igrejas que são obstáculos na vida de pessoas. Porque o egoísmo prevalece. Outro obstáculo, além da multidão, agora dentro da igreja, os religiosos. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, fariseus, raciocinando em seu íntimo, depois que Jesus falou, seus pecados estão perdoados. Por que este homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Aqui encontramos pessoas que frequentam a igreja de Deus, mas não conhecem o Deus da igreja. Aqui encontramos pessoas que frequentam a igreja de Deus, mas não têm nenhuma comunhão com Deus da igreja. Porque a essência de Deus é amor. E uma coisa que eu quero que você perceba, eles não estavam nem um pouquinho preocupados com o doente. Eles não estavam nem um pouquinho preocupados com a cura. A preocupação deles era eles mesmos. Aquilo que nós cremos, do nosso jeito. E é interessante que a Bíblia usa uma palavra, eles raciocinando no seu íntimo, quer dizer, não falaram nada, mas Jesus conhece tudo, sabia o que eles estavam pensando. Em outra versão está, eles raciocinavam e arrazoavam. Esse arrazoavam, que é a mesma significado de raciocinar, vem de uma palavra grega, arrazomai. Esse arrazomai é a raiz da palavra razão, no nosso português, razão. Isso era a razão, não a fé. E quiseram ser maior do que Jesus. Porque se Jesus falou, eu perdoo os seus pecados, ele falou, mas só Deus pode perdoar os pecados. Jesus é Deus. Jesus não é um profeta, Jesus não é um mestre, ele é Deus. E depois ele disse, olha, vocês fiquem sabendo que o Filho do Homem tem sobre a terra sim poder para perdoar pecado, porque eu sou Deus. Eu sou Deus. Só que o grande problema é quando a gente tenta entender Deus com a nossa razão. Aí vem incredulidade. Ou eu aceito pela fé, ou eu nunca vou conhecer o poder de Deus na minha vida. Pessoas que racionalizam Deus. Por que Deus deixa acontecer isso? Porque Ele é Deus. Quem é você para discutir com Deus da maneira como Ele age ou deixa de agir? Por que Deus deixa acontecer isso no mundo? Por que Deus faz assim? Por que Ele não age assim? Para de racionalizar Deus. Submeta-se ao senhorio dEle. Creia nele. Se humilhe diante dEle. Porque Ele é Deus. Homens que ficam determinando Deus, eu determino que o Senhor faça isto, eu não aceito isso. Quem é você para não aceitar alguma coisa?
Se Deus disser, eu tenho um propósito na tua vida, e eu vou usar esse espinho na carne, como eu fiz com meu filho Paulo, há 2000 anos atrás, para testá-lo, para trazer humildade ao coração dele. As pessoas não conhecem Bíblia, e pessoas ficam determinando para Deus milagres. É por isso que a igreja, hoje, muitas pessoas lá fora estão longe das igrejas, porque estão decepcionadas. Porque o cristianismo que é pregado não é o cristianismo verdadeiro. Deus é Deus, queridos. Eu não sei o que Ele vai fazer na tua vida, mas o que Ele fizer, está feito. Ele é Deus. Ou eu me submeto a isso, ou acabo com... Os religiosos racionalizam. Os religiosos criticam. Esses homens criticaram até Jesus. E você pode estar criticando algumas pessoas aí do teu lado também. Cuidado para não se tornar um religioso. Eu quero terminar quando Jesus disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Ele entrou carregado e saiu andando. Aquela maca era símbolo do seu sofrimento, da sua miséria, da sua agonia. Ele foi levado, carregado, passivo, por 4 pessoas. E agora ele sai carregando, ativo, gerúndio. Ele sai carregando. Pegou a maca debaixo do braço e andou. Ou seja, uma pessoa que tem um verdadeiro encontro com Cristo, através de pessoas que realmente amam e querem que essa pessoa se dê bem na vida. Eu te amo demais, por isso que eu te convidei para vir hoje aqui. Porque o que Deus está fazendo na minha vida, pode fazer na tua. Isso é amigo. Amigo é aquele que compartilha as coisas boas. Quando uma pessoa vai para Cristo, com fé, aquilo que causa sofrimento para ela, aquilo que é símbolo de dor para ela, ela pode deixar diante do altar de Deus e falar: eu não quero isso para a minha vida mais. Talvez é a ansiedade. Você vem aqui carregado de ansiedade, você pode sair daqui andando livre, leve e solto. Talvez é a mágoa, talvez é o ranço, a revolta, eu não sei. Talvez a pornografia, talvez a prostituição, talvez o materialismo, talvez o rancor, talvez a falta de perdão, eu não sei. Mas só sei que isto está fazendo com que você não ande na tua vida. Mas se você tiver a coragem de dizer para Deus: este dia de hoje não vai ser mais um culto, mas vai ser o momento que eu vou deixar diante do teu altar todas as minhas dores, para viver bem diferente. Porque uma igreja e um culto que não faz com que eu saia do diferente de como eu entrei, não vale a pena frequentar, não. Então eu vou fazer um apelo para você. Você tem o maior amigo, Jesus Cristo. E esse maior amigo é o exemplo de como você tem que ser amigo dos outros. Valorize os teus amigos. Valorize a tua família. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Participe dos nossos cultos. Domingo às 10 horas, às 18 horas e 20 horas. Quinta-feira, às 20 horas. Na Avenida Sacadura Cabral, 1354. Entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone, 17-3323-4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.